a gente se sente muito sozinho, né? Dentro do consultório, dentro dessa vivência. Então, acho que a ideia de criar um grupo e criar grupo com pessoas tão interessantes, assim, pessoas que realmente se comprometem com a psicanálise, são muito éticas, eu acho que essa é a ideia da gente poder diversificar um pouco isso. Trazer para a cidade um grupo que possa conversar, que possa dialogar, que possa aceitar as pessoas, para que a gente possa fazer isso virar um movimento, né? Aonde ele vai chegar, eu não sei. Eu só sei que ele começou, né? Nasceu, gestamos o Entre Meios, e agora é isso. Acho que é deixar ele fluir e ver no que vai dar. Acho que essa é a proposta inicial. Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Entre Meios Podcast. Esse aqui é um espaço para a gente falar de psicanálise, cultura e transmissão. Mas eu já adianto que não é só para psicólogos, estudantes de psicologia ou psicanalistas. Que a gente vai tratar de temas que esbarram em tudo isso, né? Mas que estão presentes no dia a dia de todo mundo. Então, eu vou começar apresentando as mulheres que estão comigo nesse projeto e que tornam isso possível. Essa aqui é a Tayla Amaral, Maria Souza, Gabriela Sanches e Ariel Gachê. Muito bem-vindas, meninas! Como vocês estão hoje? Muito bem. Dá pra vocês comerem. Bom, vou começar pedindo, então, para cada uma se apresentar. Né, o objetivo desse episódio é para ser um pouco mais descontraído, para o pessoal conhecer a gente, para a gente falar do projeto. Então, quem se habilita aí a começar as apresentações? Comigo morreu. Quer fazer uma sequência? Acho que é mais... De lá pra cá. Quer começar? Começa aí. Meu nome é Ariel Gachê, eu sou estudante de psicologia e, na verdade, eu comecei a estudar psicologia muito por conta da psicanálise, assim, que eu já tive um contato anterior. E, pra mim, foi meio como se fosse um outro Big Bang, assim, de... então é isso que é o mundo. Então, por isso que eu tô aqui também. Eu sou a Gabriela Sanches, sou formada em psicologia e também estou no percurso da psicanálise há um tempinho já, alguns aninhos de análise. E formamos, né? Criamos aqui juntas, com essas mulheres incríveis que estão aqui ao meu lado, o Entre Meios, justamente com esse intuito de transmitir e democratizar a psicanálise. É isso. Sou Vitória, como eu falei, também sou psicóloga. O meu caminho com a psicanálise acho que foi um pouco parecido com o da Ariel, assim. E eu gosto de brincar que foi como aprender um novo idioma, porque eu ouvia muito podcast de psicólogos e psicanalistas, mas eu não sabia muito bem o que eles estavam falando ali, mas eu segui ouvindo, até que no momento isso fez sentido. E aí, quando eu cheguei na graduação, aquilo, né, psicanálise 1, aí eu falei, era aquilo que eu estava ouvindo. Então foi meio que esse processo de aprender um novo idioma, né, que a gente escuta e depois aprende a falar, entende, assim. E cheguei aqui no Entre Meios também pelo convite, né, de vocês. Acho que a hora que chegar na Tayla isso vai ficar um pouco mais claro, mas todas nós aqui partimos da mesma faculdade e a Tayla, na verdade, foi professora de todas nós e está sendo. Então a gente tem esse meio em comum e foi daí, né, que acho que surgiu a vontade de criar alguma coisa. Aqui na nossa cidade também não tem nenhum espaço de referência, nenhum grupo referência, assim, e a gente está tentando fazer com que isso cresça, né? Eu sou a Maria Souza, sou psicóloga também, como todas aqui. Não tinha muito interesse pela psicanálise no começo da graduação, mas fui arrebatada assim que comecei a estudar. Então acho que eu tô aqui para trazer essa referência também das pessoas que não se identificam, mas que depois que começam a compreender e entender o mundo a partir da visão da psicanálise, se debruçam a estudá-la e praticá-la. É isso. Nossa, tô surpresa que não era só. Pra mim, eu fiz uma cara, eu não sei se vai sair, espero que não. Eu sou Tayla, sou psicóloga também, tenho um percurso aí grande na psicanálise, com algumas formações, alguns cursos, mas para mim a psicanálise é um projeto de vida. Então, assim, eu acho que quando eu entrei na universidade, eu olhava para a psicanálise, meus primeiros professores de desenvolvimento, dessas disciplinas mais generalistas, assim, e eu ia vendo que aquilo ia me compondo enquanto sujeito.
Quando eu chego em Limeira, também um pouco nesse universo, né? Fiz algumas transições em algumas outras abordagens dentro da psicologia, retomei a psicanálise e aqui a ideia é a gente se sente muito sozinho, né, dentro do consultório, dentro dessa vivência. Então, acho que a ideia de criar um grupo e criar grupo com pessoas tão interessantes, assim, pessoas que realmente se comprometem com a psicanálise, são muito éticas, eu acho que essa é a ideia da gente poder diversificar um pouco isso. Trazer para a cidade um grupo que possa conversar, que possa dialogar, que possa aceitar as pessoas, para que a gente possa fazer isso virar um movimento, né? Aonde ele vai chegar, eu não sei. Eu só sei que ele começou, né? Nasceu, gestamos o Entre Meios, e agora é isso. Acho que é deixar ele fluir e ver no que vai dar. Acho que essa é a proposta inicial, né? Sim, a gente vai fazer... A gente tem alguns eventos já que estão rolando. Hoje, nesse dia da gravação, a gente já vai ter um. Mais pra frente, a gente pretende fazer outros aí, presenciais aqui em Limeira. A gente é de Limeira, São Paulo. Mas também online. Então, quando tiver evento, grupo de estudos, alguns cursos livres que a gente também tem a ideia de fazer, a gente vai sempre colocar lá no Instagram do Entre Meios, que no final eu deixo aqui o @ certinho. Mas acho que é bem isso, né? Trazer um pouco as pessoas que não são psicólogos e psicanalistas um pouco para dentro disso, porque psicanálise, a gente tem até uma brincadeira, né? Que é bem comum, que psicanalista ou psicólogo, né, de abordagem psicanalítica que só estuda psicanálise tá fazendo alguma coisa errada, né? A gente precisa ler de muitas coisas, literatura, assistir filme, ouvir música, beber de várias fontes. Pra cá, tudo isso. Mas eu acho que pra mim a psicanálise tá muito nesse lugar, assim, de concepção mesmo de mundo. Então, se a gente reduzir a só, não, isso tá dentro da clínica, eu acho que é limitar muito as possibilidades de uma coisa que é multipotencial, assim, né? E quando a Angela Davis fala disso, né, que a gente se movimenta para movimentar o mundo, então eu fico muito feliz de estar aqui movimentando com vocês esse projeto. Sim, e acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu acho que vem um pouco da minha historinha, né, que eu contei com a psicanálise, é disso. Às vezes a gente escuta e vai escutando e depois cai dentro de uma teoria, né? Porque senão, é isso que você falou, fica restrito a uma clínica ou então a uma faculdade de psicologia, né? E aí, não vamos nem entrar nesse assunto hoje, mas o psicanalista não se faz dentro de uma graduação, né? Mas a gente conhece ali. Então, acho que isso que a Gabi falou no começo, democratizar com rigor, né? Sem abandonar o rigor. O Alexandre Patrício é a maior referência aqui entre nós, né? E muito conhecido por fazer isso. Mas acho que esse é um dos pontos, né, que a gente tem de trazer um pouco mais disso, até para nossa cidade, né? Aqui a gente tem várias... Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso? Mas a gente tem uma visão, às vezes, até manicomial, assim, né? A gente tem clínicas de atendimento que tem abordagens que... Abordagens, quando eu digo, não abordagens dentro da psicologia, mas abordagens com as pessoas, né? Abordagem com o outro. Prática. Exato, práticas extremamente... Reducionistas, talvez. Às vezes até um pouco abusivas, né? Humanas. Isso. Acho que acima de tudo. E isso está virando algo bem, assim, mercadológico também, que eu acho que esse é um cuidado que a gente sempre tentou ter, né? Se distanciar um pouco disso, né? Sim. Acho que trazer essa referência de que não existe só isso, tem uma outra possibilidade. Para mim, uma das coisas mais legais, assim, do que a gente se propõe a fazer hoje com Entre Meios. Mas, vamos entrar então um pouquinho numa parte que a gente escuta muito, que é alguns mitos, assim, algumas falas, algumas frases que a gente ouve muito sobre a psicanálise e a gente queria trazer aqui para desmistificar um pouco elas, para debater um pouco sobre esses conceitos. E o primeiro deles que eu queria trazer, psicanálise estuda comportamento? Qual que é esse objeto de estudo? Né? O psicanalista vai
olhar o comportamento da pessoa e saber se ele tá mentindo, se tá falando a verdade, né? Porque a gente sempre pensa a partir do comportamento, né? Observar. Isso. Então, acho que a gente podia partir daí. O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Eu não sei se seria interessante a gente até diferenciar um pouquinho, né? Porque quando você fala psicanálise estuda o comportamento, a gente entende de início que não, né? Porque o objeto da área de estudo é o que a gente não controla, né? Que é o inconsciente. Aí as pessoas tendem a confundir muito esse lado, assim, poxa, o que é a psicanálise, o que é a psicologia, o que eles estudam, afinal? Porque a psicologia vai para um outro caminho, né? Sim. Além dela estudar a questão do comportamento, ela estuda os processos mentais. Que processos são esses? Percepção, atenção, memória. Então, a gente entra num universo talvez um pouco mais controlado, que é o que a psicanálise não faz. Ela vai estudar esse inconsciente, e esse inconsciente vai se manifestar. Aí sim, num comportamento, num sentimento, né? De outras formas ele vai aparecer, mas não tem esse rigor que às vezes a psicologia te entrega, né? Acho que puxando um gancho, né? A psicologia, ela vem... A psicanálise, na verdade, ela é contemporânea à psicologia, né? A psicologia justamente busca investigar isso, né? Aquilo que está ali presente, o comportamento, a percepção, a memória, enfim. E isso tudo começa lá com o Wundt, né? Olha, lembrando a primeira aulinha de Laboratório, né? Quem foi, sabe? Exatamente. Na Alemanha, exatamente, né? Então, ele vem da filosofia, né? Nasce ali da filosofia, de uma disciplina da filosofia. E ele buscava com isso algo que fosse possível medir, né? Algo que fosse possível ali registrar. E aí vem Freud, né, com a psicanálise, enfim. Na verdade, estudando essas mulheres, né, a histeria. Acho que a Vi tem um TCC sobre isso, pode falar com mais propriedade, né? Ela tentando me... Tô jogando ela na cova. Muito obrigada. Eu acho que é importante também da gente colocar, né, acho que uma das grandes diferenciações entre psicologia e psicanálise é que a psicanálise tem o famoso tripézinho, né? Sim. Que é a análise pessoal, supervisão e os estudos contínuos. Eu lembro muito das 3 feridas narcísicas, né? Que a gente chama, que é a primeira, né? Que o homem não é o centro, né? O centro é o sol, não é a terra. A segunda, que a gente veio do macaco, teoria darwinista. E a terceira, justamente o Freud propondo que o senhor não é senhor de si mesmo. Tem o inconsciente, tem uma coisa ali que a gente nunca vai conseguir controlar, nunca vai conseguir perceber 100%. Inclusive, dentro de uma análise, nunca vai conseguir trabalhá-lo 100% ou trazer ele para a consciência 100%. E acho que isso que se relaciona com o que você disse do Big Bang, né? Que eu lembro muito da percepção minha, assim, de olhar e falar, caralho, e agora? Tem uma parte que eu nunca vou conseguir acessar. Né? Mas acho que isso é uma das belezas, inclusive, da psicanálise. Isso que ela propõe de, tipo, gato, você não dá conta de tudo. E é assim que a vida é. Né? Se a gente querer dar conta de tudo, entra nessa visão, inclusive, mercadológica. Você consegue, você pode, a consciência a produtividade, né? Exato. Traz esse adoecimento, né? Você me fez lembrar quando o Winnicott fala também da solidão essencial. Que é isso, né? Você pode fazer 50 anos de análise, deitar no divã 4 vezes por semana, que fosse, né? E mesmo assim tem algo que é só seu. Que nem o seu analista, nem você, assim, é algo que não vai conseguir chegar. Sim. Que eu acho que é isso. Isso que às vezes eu vejo que amedronta algumas pessoas, né? Que traz um pouco. E talvez por isso que a psicanálise seja tão, não sei se maldita, enfim, questionada, talvez. Questionada, né? Porque ela tira a gente desse lugar, né? E não é todo mundo que está disposto. É justamente a ferida narcísica que a Vi traz, né? E para mim foi muito o processo inverso disso, na verdade. Essa questão dessa coisa oculta, essa quase, sabe? Enigmática. Eu acho que isso é interessante, o avesso. O a psicanálise avesso. propõe o avesso, né? A sociedade está sempre devotada às respostas das perguntas.
E a psicanálise quer o enigma, quer a pergunta, o questionamento. Então, o avesso é muito interessante, muito falado aqui. Porque a gente está talvez eu como estudante ainda de psicologia, né, a gente escuta muito isso até na universidade, com as pessoas, que elas vêm perguntar muito com essa questão, tipo, da cura, então você vai se tornar uma pessoa e você consegue controlar esses processos e tal. E aí, quando a psicanálise vem e fala assim, não existe uma cura, né? Existe ali talvez uma aceitação, uma elaboração das suas questões e que a cura não seja, assim, necessária, né? Nesse lugar, assim, que você só vai poder ser um sujeito se você é um sujeito completo, vamos supor, assim. Até tem isso, né? Que não dá para ser um sujeito completo, porque a gente precisa dessa falta, e essa falta que movimenta. Então, para mim, assim, pessoalmente, foi muito que me chamou para psicanálise ali. Tudo que estava mesmo incontrolável, assim. Acho que é isso que é o interessante, justamente esse avesso que a gente trouxe aqui. Nossa, me lembrei de um vídeo que eu assisti recentemente. Uma paciente da ala psiquiátrica de um CAPS, na verdade, questionando o psiquiatra sobre o diagnóstico dela, né? Ela tem diagnóstico de esquizofrenia e bipolaridade. E uma outra psiquiatra tinha dito para ela que ela não podia ter 2 diagnósticos. Ela questiona sobre o diagnóstico e sobre a cura. E o psiquiatra não consegue responder se existe cura ou se existe realmente um diagnóstico, né? Fala sobre a experiência dela a partir da saúde mental dela, mas não de forma determinante. Não determina ela enquanto um sujeito doente a partir do diagnóstico dela. Eu achei interessantíssimo. Eu acho que dialoga muito com isso, né? Temos aí o DSM-5, com seus rótulos interessantíssimos. E acho que a gente propõe partir da discussão detrás do rótulo, né? O que é esse sujeito por detrás desse acometimento da saúde mental? Então, acho que a psicanálise traz essa discussão, né? Traz essa possibilidade. Eu acho que isso que a Maria falou entra até numa outra seara de mitos que é. Então, se a psicanálise não estuda comportamento, então o que ela escuta? Justamente isso que a gente está falando, né? Esse avesso, esse sujeito que está por trás. Hoje, inclusive, com esse monte de diagnóstico, né? Vi no Instagram, eu tenho TDAH. E aí a pessoa já chega falando isso. E aí tem, inclusive, muitos psicólogos que aceitam. Beleza, então a gente vai tratar isso. E a gente não, a gente fala... Isso eu acho fechou. Um grande erro, né? Aí, trazendo um pouco também para nosso lado da psicologia. Muitos colegas compram, às vezes, a ideia do médico, né, de um jeito muito absoluto. E aí eu acho que aí tem um mero... equívoco, né? Porque a nossa avaliação também é genuína, assim, é nossa. A gente precisa partir de um lugar que a gente também possa fazer a nossa própria avaliação, mesmo a gente tendo um colega de uma outra área que coloque ali a ideia dele, mas isso é questionável muitas vezes, né? Eu sinto que às vezes alguns colegas têm um pouco de medo, de receio de questionar esse outro saber. E quando a gente poderia muito bem conversar, dialogar, estar mais próximo, né? E não essa distância que às vezes eu percebo que existe. E aí é muito mais complexo, né? Sim. Porque enquanto a gente quer falar de uma experiência, que é o que a gente está falando aqui, né? De algo que tem sempre ali uma angústia que te leva para alguns lugares, né? Por isso que a gente fala de cura, porque a gente está sempre... É um ser desejante, é um ser angustiado o tempo inteiro, então não tem como curar. Alguns ficam muito presos nesse sintoma, nesse lugar, que é o que você trouxe do DSM. E eu acho isso muito perigoso, né? Perigoso para todos, não só para quem está do lado de cá, enquanto profissional, mas também para quem está do lado de lá, né? Sim. Essa parceria poderia ser muito mais interessante, talvez. Né? Articular a experiência ao invés de enrijecer, né? Eu acho que a psicanálise traz isso, assim, eu sinto que ela traz essa fluidez, assim, das coisas, que é o que me interessa em relação ao humano, Porque né? você enxerga o sujeito, né? Do que uma categorização das coisas, assim. Mas eu acho que é justamente aí que você comentou, né, do maldita, né, maldita. Eu acho que é aí que a gente entra, assim,
Porque justamente por trazer isso de, tipo, não existe um sujeito completo, a gente vai sempre estar angustiado, sempre vai existir algum mal-estar, e isso é a beleza da coisa, né? A Vera Conelli tem o Felicidade Ordinária, e ela fala muito disso. Para eu ter felicidade, eu preciso ter tristeza, né? A tristeza ordinária me proporciona a felicidade ordinária. E como a gente está o tempo inteiro falando disso, é pouco vendível, né? E aí eu acho que é aí que entra esse lugar maldito da psicanálise, que é as pessoas não estão a fim de comprar essa ideia. E aí eu vou pro que é mais fácil, eu vou pro coach que fala que se eu acordar às 5 horas da manhã eu vou conseguir fazer tudo. Mesmo sendo mais difícil às vezes isso é muito pessoal, mas pode ser que para alguém seja mais difícil acordar às 4 da manhã do que simplesmente encarar uma análise. Mas é muito mais fácil eu me apegar a esse sintoma do DSM, que está escrito lá que eu tenho, sei lá, TDAH, que eu sou border, que eu sou sei lá o quê, e achar um fulano que diga, se você acordar às 4 da manhã, você vai conseguir curar esse seu TDAH, esse seu border, esse seu sei lá o quê. Mas isso vai transbordar por outros lugares também. Sim. Né? Pode até curar o TDAH, mas isso vem para outro lugar. Exato. Né? Nesse corpo, nessa psique, Porque tá ali, né? porque vai estar Fica ali, vai ali. ser só deslocado. Né? Pode não ser imediatamente ali, mas daqui a pouco isso vaza. E mesmo... Pode ir? Não, pode ir. Não, acho que uma outra coisa importante, né, que eu tô ouvindo vocês pontuarem aí, que de fato hoje temos esse discurso, né? Acorde às 5 da manhã, vá ler o seu devocional, vá treinar, vai pro trabalho, seu café com Deus Pai, enfim. Mas parece que a gente também não tem levado muito em conta outras questões, né? Tipo assim, mas fulaninho tem um café da manhã na mesa, por exemplo, ele tem essa possibilidade, né? Quanto tempo ele leva para se deslocar, né, da casa dele para o trabalho? Então parece que essas questões sociais também não são levadas em pauta, né? Quando a gente vê esses discursos, assim, principalmente nas mídias, né, sociais, que acho que são os grandes veículos, assim, desse modelo de vida, né? E acho que a psicanálise, ela tem uma psicanálise, né, séria, ela sempre levou em pauta o sujeito inserido nessa cultura, Sim. né? Eu sinto, às vezes, um pouco falta disso, né? O pessoal acho que fala muito, né? A psicanálise não leva em consideração o social, a história. Isso é a mais absoluta mentira. Você falou do TCC, eu lembro muito de um artigo que eu usei, que ele fala que não existe um sujeito ahistórico. Não é do francês lá, do Roussillon, não, né? Que ele faz uma psicanálise social na França que é... Não é. Não vou lembrar agora o nome, mas o Interessantíssimo sobrenome é trabalho. Ascofaré, uma coisa assim. Deve estar até falando errado, mas enfim, é o jeito que eu falo. Mas ele fala justamente Bonjour. isso. Bonjour. Não existe um sujeito ahistórico. E aí, pensando, né, nesse inconsciente enquanto linguagem, aquilo que está sendo dito, propagado na minha história, isso vai me tocar. Então, pensar numa psicanálise apolítica e a histórica é pensar uma psicanálise política, sim. É só um lado muito específico que a gente está escolhendo. Pensar numa psicanálise histórica também é pensar num lado político. É sim, não existe. Né? Dizer que não existe já é se posicionar. O próprio apagamento é um movimento. Exato. Total. Né? E no Brasil, inclusive, a psicanálise começa com mulheres. A escuta de Freud começa com mulheres, né? As histéricas, as loucas. A psicanálise só nasce porque as mulheres estavam lá para falar, alguém ouviu, mas eram elas que estavam falando. E aqui no Brasil começa com mulheres também. E aí, justamente, apagar essa história lado político. A gente estava falando essa coisa da mulher, né, da psicanálise ter nascido por conta de mulheres, a escuta de mulheres na psicanálise do Brasil também nascer de mulheres. E eu queria trazer um outro mito que a gente escuta muito, que é para psicanálise a culpa é sempre da mãe. Coitada. Sempre sobra para uma mulher. Queria trazer isso pra gente conversar um pouco, né? A culpa é sempre dos pais, a culpa é sempre da mãe. Eu ouço mais as pessoas me falando que a culpa é sempre da mãe. Mas às vezes eu ouço também falando, o problema é sempre os pais, então não tenho nada que resolver. E aí terceiriza o problema, né?
Então a culpa é sempre da mãe ou a culpa é sempre dos pais e a psicanálise não traz solução de nada, porque então o problema é de outra pessoa. Discorram. Tô pensando por onde começar, mas me veio muito, assim... Claro que tem uma questão freudiana, né? Questão edípica aí para pensar, mas eu vou vir por um outro caminho, pensando principalmente numa defesa que é feita dessas mulheres quando o Winnicott coloca, né, ali nas rádios de BBC, da BBC de Londres, quando ele fala que um dos maiores medos que ele tinha era justamente que aquelas falas que ele ia trazer para trabalhar ali fossem colocadas de um jeito, vamos dizer, errôneo, no sentido de culpabilizar as mulheres, que era um grande cuidado que ele tinha naquele tempo, né, naquela época. E a gente não pode inviabilizar, porque aí você junta, né, com outra questão que eu acho que é bem moderna, que é quando a mulher também ela começa a ir para um outro lugar que a mulher vai trabalhar. Né? Então, assim, mulher vai para o mercado de trabalho porque ela também não tem muito rede de apoio, ela precisa ir para esse lugar, ganhar o pão de cada dia, né? E essas crianças ficam como? Ficam onde? Né? E aí eu estou trazendo um pouco o avesso do que a gente falaria. O avesso do avesso. Né? Porque é uma questão que eu acho que também ajuda muito a fortalecer essa ideia. Né? Então, quando a mulher sai para ganhar o dinheiro, para comprar as coisinhas para os filhos, esses filhos ficam, é a mulher que não deveria ter ido trabalhar fora, é a mulher que não poderia estar nesse lugar. Olha, ela saiu do lugar dela de cuidadora. Né? Hoje tem um autor que eu gosto muito, um colega que eu gosto muito, que encontro pelos encontros de Winnicott, que é o Cleon Cerezé. Ele fala muito dessa questão, né? Que está mudando muito essa questão que a gente coloca também nas funções materna e paterna, indo para a função interditora e a função acolhedora. Né? Que eu acho que isso também, quem fica nessa posição de acolher? Será que é só a mulher que acolhe? Né? E tem, além dessa outra possibilidade, a questão também da troca dessas funções. Quantos homens também estão... Eu atendo vários homens que estão nessa função materna, para mulheres poderem viajar a trabalho, são mulheres que trabalham em multinacionais. E como é que fica essa troca também? Né? Então, acho que... não sei também se eu misturei um pouco os canais aí, mas foi o que foi me vindo, eu fui soltando. Né? Eu acho que a gente parte, talvez, de um princípio muito limitado do que seria cuidar, né? Acolher essas crianças. Eu pensei muito nessa questão que agora saiu uma série do Netflix, aquela Adolescência. Eu ainda não tive como fala? Não sei. O corpo, assim, para conseguir assistir isso. Mas traz justamente essa questão, né? Porque aí a gente acaba culpabilizando não só as mulheres, mas a família, quando na verdade a gente está falando de uma questão social muito mais ampla, né? E é muito nessa cultura um pouco, talvez, meio eurocentrada, assim, que para cuidar dessas crianças a gente precisa só dessa família. Na verdade, não é isso, né? A gente já vê em várias outras tipos de cultura e civilizações que, na verdade, as crianças são ali... responsabilidade, são acolhidas por todo mundo que está ali dentro daquela comunidade, né? Então, eu acho que a gente parte talvez de um lugar meio equivocado ali atrás, né? Então, a gente não está considerando todas essas questões que permeiam ali também essas crianças, né? Com o ponto que a gente está chegando agora, por exemplo, da história em relação a essa crescente muito grande principalmente dos meninos mais jovens, com posicionamentos muito retrógrados, misóginos, toda essa... Como eu posso dizer isso? Ai... Retrocesso. Dizendo. Essa porcalhada. E não que eles também
E não tirando esse lugar, né? Porque eu acho que a série traz muito sobre isso, assim, né? Esse lugar de sofrimento também que acontece. E não por conta das mulheres, né? Mas por causa de toda essa sociedade que falhou e falhará com essas crianças, né? Então, acho que a psicanálise também traz um pouco, talvez, desse alívio para tentar colocar alguma coisa... Olha, temos a questão ali dos pais, mas temos toda uma cultura, tem toda uma linguagem que vai afetar ali aquelas crianças, não só como sujeitos, mas ali como ativos, assim, nessa construção da história, né? Então, para mim, eu acho que pega um pouco desse lado, assim, né? Enquanto você falava, me veio a questão também da escola, né? A gente está falando da questão que a psicanálise não consegue ser a histórica, né? E como ela se faz também nessa linguagem. Sim. Então, aquilo que é repetido, aquilo vai se tornando uma verdade, por mais que ela não seja. E a gente tem, hoje em dia, pelo menos na experiência que eu tenho da escola, que muitas escolas acabam reforçando que qualquer coisa que aconteça com aquele serzinho ali dentro, aquela criança, aquele adolescente, é culpa da família. A culpa é da mãe, a culpa é da família. Então, como isso também vai sendo teorizado de alguma forma e caindo nesse lugar, que fica muito difícil depois também você conseguir rebobinar a fita, né? Vamos dizer, aqui entregando a idade. Rebobinar a fita e rever isso de uma outra forma, né? Né? E a gente sai também de uma ideia de família nuclear. Quando você fala dos povos, eu fico pensando nos povos africanos, que a criança cresce solta, né? Tá ali brincando, exatamente. Então, assim, É basicamente isso. Falando sobre maternidade, gente, tem um filme que eu assisti recentemente que eu achei interessantíssimo e que dialoga com essa ideia dessa mulher que sai desse ideal de mãe. Canina, o nome, da Disney Plus. É uma artista plástica que começa a se devotar à criança que ela pariu. A criança que ela pariu, que está com 2 anos, e esquece a sua carreira. E vai falando sobre essa devoção dessa mulher a essa criança e de como ela se animaliza, de como ela entra nesse estado quase psicótico para se identificar com esse bebê. E toda essa dinâmica de como isso se desdobra na vida dela, ela reclamando com o marido sobre ele ocupar esse papel também, e questionando por que ela não está mais se debruçando a sua carreira e se devotando só à criança. Então, acho que é muito atual e que fala muito, dialoga muito com isso que a gente está discutindo aqui. é interessante você falar da Disney, né? Porque eu tenho cada vez mais a sensação que a Disney não está fazendo mais filmes para criancinha. Ela está fazendo para... A sensação que eu tenho é que tem um psicanalista sempre por trás, né? Porque os filmes são... Podia ter. E o interessante é que ela termina elaborando... Ah, não vou. Segura esse. Assistam! Eu vou ver. Conta pra gente. Não, é só eu que gosto de spoiler, né? Que daí eu ia falar, a gente corta pra galera. Não, eu não gosto Não, eu não Deixa gosto de quieto. spoiler, não, garoto. Quero Ai, ver. assistam, coisas morrem. Mas coisas morrem, eu gosto. Mas, gente, afinal, e a psicanálise perante isso? O que vocês acham? Tan, 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 tan. Nos consultórios, Corte nas lacaniano. clínicas, vocês acham que... eu não sei, eu tenho a impressão de que sim, alguns psicanalistas centram nessa mãe, nesse ambiente primário, a responsa, assim, em algum sentido, seja contratransferencialmente ou não. Eu lembrei de... Nossa, foi um corte lacaniano, tá todo mundo aqui. Pensa que, gente... Eu lembrei daquele primoroso livro da Vera Iaconelli, né? Manifesto Antimaternalista, que ela fala sobre esse discurso maternalista, né? Que atravessa a nossa sociedade aqui, né? Principalmente a brasileira. Que é o maternalismo. É responsabilidade da mãe, né? Da genitora, cuidar dessa cria. E o Estado, a sociedade, deve ajudá-la. Isso é muito perigoso, né? E aí tem até um capítulo que me interessa muito, assim, que ela coloca a psicanálise também sendo contemporânea a esse discurso, né? De que muitas vezes reforçar alguns estereótipos nesse sentido. E aí ela coloca a teoria de Winnicott, né?
lembrando, né, aquele conceito de Winnicott sobre a preocupação materna primária, né? Daquilo que chega ali no final da gestação para essa mulher, em que ela pode devotar-se, né, a esse bebê. E aí ela vai discorrendo sobre isso, né? Ela coloca uma pergunta, tá, mas então a gente está falando sobre um modelo uterino de cuidado? Porque é só essa mãe quem concebe, quem poderá identificar-se o suficiente com esse bebê? Só que aí, né, lendo, ela mesma fazendo essa leitura da obra de Winnicott, é interessante porque é um paradoxo. Porque o que ele fala? Qualquer um que já foi bebê e se lembrar de que já foi um bebê, pode cuidar de um bebê. Então, isso tudo cai pra Cada terra. vez mais reforçando que a intuição para a psicanálise ela é muito relevante, né? Exatamente. Um momento pra gente se emocionar. E aí a gente tá numa época em que as blogueiras, as influencers estão ali, né, usando, vamos dizer, esse bebê para ensinar, maternar, sendo que E essa intuição fica onde, né? e assim, e esse bebê, será que ele está sendo de fato maternado? Sim. Né? Acho que é uma questão também para a gente pensar. Né? Acho que são coisas que a gente vai se esbarrando e é importante. Eu acho assim, nos a perguntarmos. memória para maternar abarca tudo, né? Não só recortes. Tipo, na rede social é um recorte ideal do que é maternar. E a experiência de ser maternado e maternar, eu acho que vai além. Tipo, acolhe as falhas também, né? E Que são necessários. aprender por essa via, para mim, anula totalmente a possibilidade de se falhar, porque fica dentro desse enquadro. Mas então, essa psicanálise séria, ela vai fazer justamente esse movimento ao contrário, né? Que é o que a Vera traz, né? Quando o Winnicott também lá atrás já tinha essa preocupação de, não, então a gente vai culpabilizar essas mães, não é bem assim. Então, essa psicanálise séria, ela vai trazer uma outra perspectiva, né? O avesso, né? Dessa coisa, vamos culpabilizar? Não, a gente precisa entender onde esse contexto histórico, essa aldeia que deveria estar cuidando dessa criança e não está, né? Em muitos dos casos. Quando a gente pensa, uma coisa que também quando a gente fala de psicologia social e psicanálise, que para mim tem tudo a ver também, eu não consigo, assim... Tanto que lá no meu caderninho da graduação tá psicologia social e psicanálise juntinhos, assim. E aí ele traz justamente isso, assim. Essas crianças deveriam ser responsabilidade de toda essa humanidade, né? Quando a gente faz isso de culpabilizar a mãe e o pai, a gente está pensando muito nessa questão de... muito individualista, muito neoliberal das coisas. E a psicanálise séria, ela vai trazer essa outra perspectiva. Não. Vamos lá. Não é bem assim. É a crítica desse sistema, desse modelo. Não dá pra gente seguir pensando de forma individualizada. Não dá. A gente não foi feito pra isso, né? Na verdade. A nossa fonte colonialista. Lélia Gonzalez, ela traz, né? A mãe preta. E as crianças do nosso Brasil, por muito, muito tempo, foram maternadas por mulheres pretas, né? A Sinhá se dedicava a desejar o senhor, que não desejava ela, e essa mãe preta, que se dedicava ao bebê. Tanto que ela traz a noção de português, de como a nossa língua absorve essa africanidade, né, e tal. Então, talvez esse ódio a essa mãe, toda essa devoção odiosa a essa mãe, ou esse eu que materna, seja relacionada a esse ideal, de que talvez não sejam as pessoas brancas que maternem, e sim as pessoas pretas. Compreendem? Foi muito louca? Não. Então, acho que tem muito a ver com isso, sabe? Tipo, a mulher branca, que é o ideal para a sociedade brasileira, não é quem materna. Então, vamos odiar sim quem materna, porque talvez seja uma mulher preta. Tem até aquela imagem muito simbólica do... Acho que foi algum protesto, alguma coisa assim, que eram os pais e tal, e aquela mulher preta ali inserida dentro daquele contexto, junto com a criança, né? Então, a gente não pode desvincular, né? Acho que é isso que a psicanálise, quando a gente traz a psicanálise séria, é justamente isso. Ela não pode ser
a histórica nem a política, porque é impossível, assim, né? Não tem como. Então, principalmente no Brasil, né? Quando a gente fala, assim... Porque tem esse movimento, as mulheres saem para trabalhar e tal, mas como a Maria traz, as mulheres pretas sempre trabalharam, né? Sempre trabalharam e muito, assim. Então, e elas muitas vezes têm que deixar os seus filhos para cuidar de filhos de outras pessoas, assim. Sim. Isso é uma realidade, não é uma realidade que tá lá atrás, né? Sim. A gente não pode... Enquanto, tipo, Vera Iaconelli discute o papel da mulher branca maternando, ainda existem mulheres pretas que nem são gente para maternar. Outro Enfim. corte lacaniano aqui, nossa. Mais um minuto pra gente Digerir. Digerir ou vomitar. não vomitar. Mas eu acho que justamente essa questão de... E até pensando, acho que na posição do analista ali dentro, né? A gente chega, às vezes, esperando que seja essa figura que me salva, né? Que é muito essa coisa infantil mesmo. E eu lembro até a minha análise, assim, eu cheguei e... Porra, bicho, ela não me dá nada, velho! É não entrar nesse lugar, né? E isso que é justamente isso que a gente tá falando, esse avesso, esse enigma, esse não dito que precisa sair de você. Não é o analista que vai dar isso, né? Então não é terceirizar o problema. É você ali, deitadinho no seu divã, com essa outra escuta, se responsabilizar e sustentar seus BO, bicho. É isso, assim. Acho que, em resumo, reconheçamos as falhas desse ambiente, mas também, né, para que em algum momento possamos nos responsabilizar por Pra isso. poder sair o também. sujeito, né? É, Senão... exato. Tipo, isso faz parte da minha história. E o que eu vou fazer aí? Exatamente. Não nesse sentido coach, Sim, pelo amor de Deus. Mas justamente nessa possibilidade de se ouvir, de se escutar, de contar essa história. Né? Contar essa história também de falha, contar essa história de perda, contar essas histórias que são, usar de novo a palavra que eu gosto, malditas, pra se sustentar, né? Sem necessariamente buscar essa figura que salva, essa figura que precisa estar o tempo todo do lado. Enfim, Maria Homem aqui, nessa mãe, esse pai, uma farofa de estupidez. Mas enfim, pra gente finalizar, acho que é isso. No final das contas, a psicanálise chega pra nós e acho que pra quem se dispor a ouvi-la como uma possibilidade de existir no mundo de um jeito diferente do que a gente tá vendo, né? E que eu sei de vocês e de mim, né, pessoalmente, é uma forma que a gente gosta e que a gente quer sustentar, né? Porque não é fácil, não é simples, principalmente com todo esse discurso coachzeira, com todo esse mercado querendo mal dizer a psicanálise, e a gente tá aqui tentando sustentar e lutar por essa psicanálise séria, né? Essa psicanálise de verdade, que a gente sabe que existe, que é possível de democratizar com rigor e que pode, ajudar. Não salvar, mas ajudar. Né? Tchau. Não, tô brincando. Bom, só pra finalizar então, agradecer a participação de todas vocês e agradecer você aí também que tá assistindo. Vou deixar os nossos arrobas, as formas de contatar a gente aqui na descrição. Mas já segue a gente no Instagram, @entremeios.psicanálise. E aí por lá vocês vão ficar sabendo de todos esses eventos que eu comentei no início, né? Os cursos que a gente pretende fazer, as discussões, grupos de estudos, mesmo presenciais ou online. Então vai estar tudo sendo divulgado por lá. E é isso. Um beijo. Tchau. Beijo, até a próxima, gente. Esse podcast é produzido e gravado pela Primeiro Conteúdo Criativo, uma produtora audiovisual. A produção executiva é de Entremeios, Psicanálise, Cultura e Transmissão. O roteiro é meu, de Maria Souza, Gabi Sanches, Ariel Gachê e Tayla Amaral. Até o próximo episódio. Tchau!